Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio a partir da TMT Posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para mais uma edição do programa Debate Político, onde são colocados na mesa temas que têm que ver com a arena política para que o caro telespectador e internauta tenha a oportunidade de ouvir os analistas a analisar de forma profunda cada um dos temas cá apresentados. E temos para este painel a Samamade, Massango, como também o professor Pangaia, que nos vão ajudar a analisar cada um dos temas que serão apresentados daqui a mais um pouco. E o caro telespectador internauta é convidado a permanecer desse lado até este programa terminar. E para começar, saúdo Samamade para nos apresentar aquela que é a sua saudação para esta noite de sábado, mas também aquele que é o seu ponto prévio em relação aos temas que têm sido atualidade nos últimos dias cá no nosso país. Mas antes mesmo de apresentar o seu ponto prévio, poderia igualmente comentar um bocado sobre a nomeação de Júlio Jane ao cargo de Estado-Maior-General cá em Moçambique. Muito boa noite. Muito boa noite aos meus pares do painel e boa noite a todos os nossos estimados telespectadores que nos veem a partir de casa a esta hora. Olha, o meu ponto prévio tem a ver com um evento que aconteceu esta semana. Eu penso que é um evento extremamente importante porque hoje reclamamos muito da questão da N1, que é uma estrada completamente esburacada. E dispenso falar das causas, porque todos nós moçambicanos sabemos, mas ontem deu-se início a uma fase importantíssima da nossa história de transporte e logística, que é a inauguração de 2 embarcações que vão dar lugar ao princípio da cabotagem em Moçambique, que há muito tempo não acontecia. Eu penso que a cabotagem é uma forma de transporte sustentável e que deve ser maximizada porque permite transportar grandes quantidades de bens e de mercadorias sobre o mar e que também acompanha consigo o critério de custos que são particularmente acessíveis em relação ao transporte terrestre, como é o caso que tem estado a acontecer até hoje. Eu penso que é uma iniciativa que foi bastante promovida pelo governo, mas acatada e materializada pelos privados. É preciso que sejamos claros em relação a isso, que as embarcações que vão começar a fazer a rota interligando os principais portos de Moçambique são embarcações privadas que vêm de 2 grandes empresas, com destaque a Dugongo e a Jivita Partner Group, o Group, qualquer coisa que vai efetivamente também contribuir com uma embarcação. Aliás, a Dugongo já tinha em 2024 adquirido uma embarcação, junta-se ontem mais uma embarcação e a Jivita Partner Group também traz esta. Automaticamente estamos a falar de 3 embarcações que vão entrar em circulação, facilitando o transporte de bens e mercadorias para as 3 zonas do país. Quando falamos do Porto de Maputo, Beira e o Porto de Nacala Porto, eu penso que é uma mais-valia e trago este tema porque é importante no momento onde se discute de várias questões frágeis, também realçarmos as coisas boas que acontecem. Por isso que trago este como um ponto para poder dizer que é mais uma vitória que alcançamos e esta vitória deve ser saudada, deve ser celebrada e deve ser efetivamente também maximizada para que vários outros empresários que tenham capacidade de investir possam também optar por esta área, mas também os jovens empreendedores. É preciso perceber que aqui abre-se uma oportunidade de negócio para jovens empreendedores que queiram investir
na área de logística, procurement, temos estes navios, são privados e aceitam também mercadorias de privados, quer dizer que qualquer jovem que queira fazer negócios, Moçambique, dentro do país, Maputo, Beira, Nacala, é possível também encontrar um atalho, uma ideia inovadora e contactar essas transportadoras marítimas e fazer passar os seus produtos a preços muito mais acessíveis. Estou aqui a chamar a atenção porque eu sei que há muitos jovens que têm um pensamento inovador que podem ver nisto um negócio. Muitíssimo obrigado, Sr. Mamad. Aproveitando também a oportunidade em que Júlio Jano foi então nomeado a Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O que é que tem a dizer? Que implicações é que isto poderá ter? O que terá motivado então esta exoneração do antigo então Estado-Maior-General para agora ser empossado o Júlio Jano? Eu não sei se não podia sugerir, ou se podia sugerir que primeiro passássemos os pontos prévios para depois entrarmos no tema. Não sei, os colegas. Muito bem, muito bem. Façamos assim mesmo. Massango, muito boa noite. Queira apresentar aquela que é a saudação aos caros telespectadores e internautas, mas também apresentar aquele que é o seu ponto prévio nesta noite de sábado. Muito boa noite. Muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, saudar aos colegas do painel e saudar nesta noite dominical os telespectadores assíduos exatamente desta televisão e a equipe que... Tem que ser noite de sábado, Carlos. Que realiza... Ou noite de sábado. Nesta noite do sábado, desculpa, a gente já está a correr amanhã, segunda-feira, afinal amanhã ainda é domingo. Temos que ir à igreja. Olha, o ponto prévio que eu escolhi para esta noite do sábado tem exatamente a ver com a situação que inquieta a nossa sociedade, a questão da moral em Moçambique. Nós sabemos perfeitamente que Moçambique foi concebido o Estado de direito democrático. A democracia de Moçambique, ou segundo a Constituição, a soberania reside no povo. Mas há um dado muito interessante que eu gostava de trazer para reflexão nos dias de hoje, que é a perca dos valores morais. Que é a perca dos valores morais. E eu sempre questiono onde está o meu Moçambique que nós colocávamos em primeiro lugar a questão da vizinhança, a questão da amizade em primeiro lugar, não é? Eu digo isso porque no bairro onde eu vivo nós acompanhamos um cenário bastante preocupante de um vizinho que se enforcou, não é? Só ficamos preocupados pelo cheiro. Era um vizinho que não saudava, não cumprimentava a ninguém, não é? E isso traz-nos uma questão de reflexão bastante profunda numa comunidade de indivíduos que não falam com as outras pessoas. Nós viemos de um tempo em que a amizade entre os vizinhos é ela que predominava, digamos, a nossa convivência social. Hoje já não, nós não conseguimos ver, e sobretudo com este novo termo linguístico ou gramatical que surgiu no nosso país, de uelar. As pessoas têm medo de serem uelados porque você não pode chamar a atenção a ninguém. Nós temos uma sociedade nossa à deriva, onde não há respeito entre pessoas, onde não há respeito entre as instituições, onde não se respeitam a lei e a ordem. Vivemos num momento bastante caricato. Eu queria
a aproveitar as vossas câmeras. Os moçambicanos debater exatamente este assunto com muita preocupação. Este assunto, onde que está a nossa moçambicanidade? Não é? Se você está no carro, antigamente nós conversávamos, nós tínhamos amigos no carro, alguém entrou, está com o telemóvel, prefere sair daqui para a cidade, fala com o telemóvel. Quando nós estamos em reuniões de família, as pessoas não conversam em casa porque alguém está com o telemóvel. Quando nós estamos na igreja, onde estamos a ouvir a boa nova, a palavra de Deus, alguém não ouve a boa nova porque está com o telemóvel. Quando alguém está na rua, tem dificuldade de saudar um outro irmão porque alguém está com o telemóvel. Então significa que nós, como sociedade, perdemos os nossos valores. É preciso que nós resgatemos os nossos valores para que voltemos. Não estou a dizer que a globalização não produziu efeitos positivos. Produziu, sim, senhora, mas é preciso nós verificarmos. Eu estive há bem pouco tempo num país europeu. Aquilo que nós fazíamos cá em Moçambique, lá para os anos 60, 70, de sairmos para uma cervejaria, não é, à noite, trocarmos papos, conversarmos, a bebermos cerveja a copo, até nos dias de hoje lá acontece. E é uma norma. Olha, se você quer entrar, deixa telemóvel, porque lá você vai divertir, conversar com amigos. Nós hoje já não conseguimos de facto fazer. Significa que mesmo aqueles que fizeram o telemóvel, não significa que para ele o telemóvel é um instrumento que orienta a sua vida. Então eu queria, caro apresentador, transmitir exatamente este pensamento que eu tenho, porque a gente olha o nosso país de senhores adultos com crianças, na qualidade de mulheres. São aquelas meninas que hoje já não têm medo de olhar o seu pai, o seu tio adulto como tio. Ele olha como homem. Significa que com o tempo os nossos valores foram se perdendo. Queríamos chamar a sociedade para trazermos de facto uma reflexão. Moçambique não herdou estes problemas no passado. São problemas de mais ou menos 10 anos para cá, por conta dos cenários que o país, ou o momento, ou a sociedade, ou o mundo vive. Mas é preciso que nós continuemos, de facto, a preservar aquilo que são os nossos valores morais na nossa sociedade. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Professor Pangaia, muito boa noite. Queira, por favor, apresentar a sua saudação aos caros telespectadores e internautas que o veem ouvir neste momento, mas também o seu ponto prévio. Muito boa noite. Boa noite, telespectadores. Boa noite, colegas do painel. Boa noite para C. Luís. Vamos partilhar aquilo que são as questões geopolíticas nacional, de forma que possamos contribuir de maneira que o nosso país encontre um dia o melhor estar para todos nós. O meu ponto prévio tem a ver com a falta de água no país. Dia após dia, a imprensa tem estado a poder reportar problemas de abastecimento de água em vários pontos do país. Se lembram, moçambicanos, na governação de Filipe Jacinto Nyusi, a maior parte das infraestruturas que o presidente Filipe Jacinto Nyusi inaugurou foram de abastecimento de água e saneamento. Esses sistemas inaugurados nas localidades ou nas vilas onde esses sistemas foram inaugurados, hoje está-se a clamar a falta de água. Não digo a novas áreas que ainda o setor ainda não chegou. Mas vamos falar sobretudo aos sistemas que foram inaugurados e logo a seguir avariados. O que está a acontecer com a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água que foram entregues pelo Presidente da República e que hoje, maioritariamente, esses lugares clamam ainda a falta de água? Quando se constrói o sistema de abastecimento de água
que estratégias são desenhadas para a sua manutenção, para a sua operação e manutenção. E o porquê desses sistemas não poderem ter a sua vida útil e eles poderem avariar logo a seguir. Alguma especulação que podemos dar pode ser o fato dessa questão da gestão delegada a esses sistemas de abastecimento de água e saneamento. O governo investe para a construção dessas infraestruturas e, por sua vez, são entregues aos gestores privados, e esses gestores privados, que responsabilidades eles têm para manter esses sistemas? Não será o mesmo caso que nós assistimos na entrega da LAM a uma empresa sul-africana para fazer a gestão e fazer um contrato sem responsabilização de danos ou de algo que deve fazer? Porque não faz sentido que sistemas novos de abastecimento de água sejam entregues a um privado e ele esteja lá a faturar, inclusivamente, valores absurdos ao cidadão, e depois de avariar, esse mesmo não tem condições de poder fazer a manutenção desses sistemas. Afinal de contas, o que está a acontecer com o governo? Por não responsabilizar a esses gestores que são entregues, a esses gestores privados, que são entregues um sistema que custou milhares de meticais do imposto público, e seja entregue a um indivíduo que vai cobrar pelo fornecimento dessa água de uma infraestrutura que não construiu e mede todos esses valores no seu bolso, e quando avariam, ele não repara esses sistemas. Chama novamente ao governo para poder vir fazer a reparação. Qual é o ganho que o governo tem numa situação dessas, em que entrega um sistema novo, o indivíduo enriquece-se com aquele sistema, avaria e não repara? O mesmo estamos a ver hoje com a Agência Metropolitana de Transportes. O Ministério de Transporte comprou vários autocarros, distribuiu gratuitamente às cooperativas de transporte. Essas cooperativas sucataram os automóveis. E, para além disso, eles exigem que sejam pagos subsídios para a compra de combustíveis. Sinceramente, nós estamos a falar de valores avultados, saídos do erário público, de imposto do cidadão moçambicano, que adquiriram aqueles autocarros, entregaram cooperativas que, por sinal, são clubes de amigos, utilizaram esses autocarros, ainda são pagos subsídios para o combustível que eles têm. O que está a acontecer com o governo ao agir desta maneira? Hoje estamos a ouvir esses clubes de amigos intitulados a cooperativa de transporte, de costas viradas com a Agência Metropolitana de Transporte, Maputo-Matola, que está a dever e, por conseguinte, tem que pagar. Mas não está-se a exigir o ressarcimento dos valores que adquiriram aqueles autocarros, que foram entregues gratuitamente. Olha, essa situação é grave que o país está a passar, e o governo é chamado a poder intervir nesse cenário, parar de poder andar a distribuir infraestruturas, parar de distribuir autocarros aos clubes de amigos, e que esses, para além de estarem a usufruir dessas infraestruturas, dos valores que eles cobram por essas infraestruturas de abastecimento de água, por esses autocarros, mas mesmo assim ainda pedem subsídios que sejam lhes dados. É uma injustiça grave que denunciamos desde já, para que este governo pare com esta situação. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Passamos então a esta transição para o próximo tema, aliás, para o primeiro tema desta noite de sábado, em que o Presidente da República muito recentemente exonerou
aquele que se chama Joaquim Rivas Mangraça, no cargo de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e nomeou Júlio Jane. Samamado vai poder então nos dizer quais poderão ser as consequências desta exoneração, mas também as possíveis implicações da nomeação de Júlio Jane, como também poder dizer aquelas que poderão ser as vantagens desta mesma nomeação. Olha, eu penso que estás-me a questionar sobre as consequências e as vantagens. Vantagens, consequências, quase pode coincidir. É assim, primeiro é que toda a mudança de uma máquina administrativa, ela deve ser vista sempre com bons olhos, à medida que efetivamente a questão da alternância no poder dentro de uma estrutura administrativa é uma questão formal, legal, mas também porque toda mudança pode gerar expectativas renovadas com relação ao futuro e que pode efetivamente ajudar a melhorar certos processos, a aperfeiçoar outros, eliminar aqueles que são os ineficientes e dar nova dinâmica à própria administração. E nesse momento trata-se de uma mudança dentro do aparelho securitário, vinculado efetivamente a forças de defesa e segurança, concretamente o Exército, onde o chefe do Estado-Maior deixa de ser o Joaquim Mangraça e passa a ser o Júlio Jane. Joaquim Mangraça foi um homem que esteve afincadamente empenhado no combate ao terrorismo de Cabo Delgado, e todas essas nuances que fomos vendo nos últimos momentos, investimento na formação, ele assistiu por perto e os resultados que nós temos hoje da redução do pendor dos ataques terroristas também faz parte daqueles que são os resultados da sua atuação como dirigente do Exército moçambicano. Júlio Jane, uma verdadeira autoridade no aparelho securitário moçambicano. É um homem que transitou de vários cargos, desde aos serviços cívicos, passou pela PRM, foi a secreta moçambicana, ao CISI, e hoje vai para o Exército. É o primeiro homem a liderar todas essas forças no nosso contexto moçambicano. Ele conseguiu chefiar o topo de todas essas forças. Estamos a fazer uma menção à PRM como comandante-geral, o CISI como diretor-geral e hoje como chefe do Estado-Maior-General do Exército. Demonstra efetivamente que é um homem que a sua carreira, a sua história de vida se confunde com a segurança, com o complexo de segurança moçambicano, que tem domínio e conhece. Mas, e como tenho estado a dizer, é preciso olharmos cada indivíduo para cada atividade que desenvolve, os seus resultados. Os resultados que adquirimos, esses é que são eloquentes para transmitir a ideia de até que ponto nós podemos ser excelentemente competentes para o desempenho de um determinado cargo. Passou pelos serviços cívicos, passou pela PRM em pouco tempo, estamos a falar de 2016, 2017, depois entrou para o CISI de 2017, ficou lá quase 4 anos e meio, penso que até 2022,
Se formos a mensurar os resultados, podemos questionar os resultados da PRM, porque ficou muito pouco tempo, mas será que teve um desempenho diferente no CIS? Provavelmente teria, se tivéssemos aqui alguém que faz parte da secreta, podia nos dizer com frontalidade, mas aquilo que são as informações que nós temos, aquilo que nós podemos depreender assim de forma até superficial é que a nossa secreta no último mandato, que coincide com também a sua estadia dentro a liderar a secreta, foi uma secreta que regrediu em termos de atuação e como fruto disso nós tivemos vários tipos de crimes contra o Estado a crescerem e a não termos resultados, e ele esteve lá. Mas isso não o torna assim automaticamente incompetente para liderar o exército, porque cada caso é um caso. Hoje é chamado a liderar o exército, tem uma larga experiência acumulada ao longo do tempo e é uma experiência que, com uma ação de introspeção, pode efetivamente ajudar-lhe a se revigorar, com uma ação de retrospectiva sobre tudo aquilo que ele já fez como homem, pode ajudar-lhe a revigorar, e trata-se de um novo ciclo de governação com outro líder, que é o presidente Daniel Francisco Chapo, e eu penso que isso pode o ajudar a ser mais uma ferramenta motivadora para poder efetivamente engrenar nesta máquina e plantar uma deontologia, uma disciplina dentro do exército e dar o seu verdadeiro contributo. Precisa apenas saber ouvir, conhecer os problemas, saber ouvir e encarnar aquilo que é o espírito republicano para poder agir em defesa da pátria e não a grupos partidários. Eu penso se ele apegar-se a isso, saber ouvir os seus homens internamente, saber ouvir aquilo que são as demandas, eu penso que o Júlio Gianni pode efetivamente ser um excelente comandante das nossas forças e conduzir-nos a resultados. Não está em causa, mais uma vez, a sua capacidade intelectual. Sabemos que tem história, tem muitas menções honrosas, é um homem das forças de defesa e segurança, mas é preciso entender que já teve em vários cargos e o Moçambique, na qual ele dirigiu, continua a ser esse, que é contestado por alguns setores, e decorrente deste complexo de ineficiências. E eu quero acreditar que a mensagem que nós hoje estamos a emitir, se chegar ao general Gianni, não pode receber como pessoas que o combatem, mas receba como compatriotas que o aconselham, que o país mudou, o país hoje tem jovens que almejam coisas diferentes, o país hoje pulsa de forma diferente e é preciso que ele seja uma das forças motrizes que contribui efetivamente para essa transformação rumo ao desenvolvimento que nós pretendemos. Nas Forças Armadas estão lá jovens que reclamam, que estão de moral baixa, reclamam de fome porque não há comida, reclamam de promoções porque essas não acontecem, reclamam porque os pobres é que vão à linha da frente de combate e os que têm costas quentes, até como fez referência ao Presidente da República, os que têm costas quentes, que têm amizades, esses não vão à linha da frente, ficam sempre nas capitais a relaxar, a tomar banho de sol e de praia. Então é preciso que o general Gianni, ao chegar agora no Exército, reconheça todos esses problemas, até dos militares fantasmas que estão lá, que são pagos salários e que já foi objeto de discussão
dentro da praça pública, que já foi questionado várias vezes, até hoje nunca tivemos uma resposta cabal em relação a esses assuntos. É preciso que o general Gianni chegue lá, conheça também estes problemas e procure trazer ideias inovadoras dele e ideias inovadoras, porque nem sempre as ideias só vêm da liderança. Um líder é um coordenador de um conjunto de ideias, porque muitas das vezes os nossos líderes ficam apegados que eu é que tenho que produzir as ideias para mover a máquina que eu vou dirigir. Não, não é assim. O dirigente é um indivíduo que coordena as ideias, que coordena pessoas, coordena normas dentro de uma instituição, para a sua aplicabilidade, para a sua transformação e inovação. Então, o dirigente que tem que ser é ser um indivíduo com atitude, que sabe reunir essas consciências capazes de contribuir para uma mudança e dizer, eu estou aqui, temos problemas, digam-me quais são, auscultar e questionar ainda quais são as soluções e procurar selecionar as melhores soluções. E só assim é que efetivamente um dirigente pode se destacar e pode ter certeza. Os resultados que, por mais que reúna 50 mil pessoas, enquanto és o líder, sobretudo nessa área militar, os resultados que aparecerem vão estar vinculados a ti. As menções honrosas, as lembranças que ficarão serão do general Gianni. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Massango, Samamada já aqui mencionou aquele que é o histórico de Júlio Gianni. No entanto, o que eu gostava de saber, muito especificamente, é o que se espera da liderança de Júlio neste que é o cargo que ele ocupa neste momento. Muito obrigado, meu caro amigo. Nós estamos aqui a debater um assunto bastante sensível. Estamos a falar assuntos de natureza militar. Mas também importa nós trazermos essa abordagem porque qualquer mudança no nosso país ou qualquer ato afeta-nos de forma direta ou indiretamente. Nós estamos aqui a tratar duas figuras de relevância no campo militar no nosso país. Estamos a falar da figura que sai, o Joaquim Rivas Mangraça, que nasce em 1964 na província de Niassa e rapidamente ingressou nas forças Populares de Libertação de Moçambique e em 1990 e alguma coisa, ele 86 passou pela Academia Militar Samora Machel e como fuzileiro naval, e pela sua experiência passou de muitas áreas onde ele se evidenciou até ao cargo de comandante do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique. A trajetória de um líder ou de um comandante, na nossa ótica, é avaliado pelos factos na qual ele, como líder, faz e traz referências a nós. É difícil, quando nós falamos das Forças Armadas, e olhar aquilo que são as Forças Armadas nos últimos tempos, porque há um dado muito interessante aqui que eu preciso de trazer para o domínio público. Primeiro é a própria saúde moral das tropas. A questão segunda tem exatamente a ver com o incentivo das nossas tropas. Terceiro, tem exatamente a ver com a pujança militar das tropas no nosso país. É difícil, geralmente, quando nós queremos trazer essas abordagens, não trazermos isto para servir exatamente como pilar do debate. Não é? Porque qualquer indivíduo que ingressa nas Forças Armadas tem, de facto, o dever fundamental,
aquilo que nós chamamos de dever patriótico à sua própria pátria. Mas é preciso nós avaliarmos isto da seguinte forma. Numa situação em que o país não vivia momentos dramáticos de conflitos armados ou ameaça externa, eu acho que muitas das vezes o debate em volta disto não tem muita relevância, mas também precisamos, porque as Forças Armadas têm um papel da defesa da integridade territorial e que muitas das vezes nós não olhamos apenas os militares no campo militar ou no campo de combate. Mas para o caso em que nós queremos de facto trazer este assunto, vale a pena a gente trazer essas abordagens, porque Moçambique nunca encontrou a paz. Nós saímos da independência da luta armada de libertação nacional em 1974, quando termina a luta armada de libertação de Moçambique, e depois da independência, em 1975, a partir de 77, Moçambique eclode na guerra civil. Esta guerra civil envolveu homens, não é? Envolveram homens. E são esses homens que nós hoje estamos de facto aqui a falar deles. Mas depois de uma paragem com a assinatura dos acordos de Roma de 1992, nós começamos a olhar a atuação do nosso exército. É preciso a gente trazer essa abordagem que o exército moçambicano, depois da sua saída na luta armada de libertação nacional e a formação das FPLM, era um dos exércitos temível ao nível da região, mas que com o tempo essas atribuições foram de facto se perdendo pela forma como é que nós de facto avaliávamos as coisas. Mas a questão do fundo aqui é de nós avaliarmos quem sai, quais foram os ganhos no seio da corporação das Forças Armadas, quem entra, o que esse indivíduo traz consigo como ganhos para dar o ímpeto às Forças Armadas. Eu estava aqui a falar do Mangraça, que foi de facto um indivíduo destacado que entrou, não é, foi chamado para ocupar esta categoria maior no seio das Forças Armadas, mas ao mesmo tempo é aqui onde nós precisamos de fazer a avaliação sobre a saúde dos militares. Mas também acontece numa altura em que o nosso país está a combater o terrorismo, o nosso país estava a combater algum extremismo de bolsas militares dos antigos guerrilheiros da Renamo. E nós estávamos, de facto, numa situação bastante caricata, que tem como o seu ponto maior a partir de 2017, não é? Com os ataques no norte de Moçambique. Este indivíduo aqui herda uma situação bastante caricata em que nós já não notávamos a satisfação no seio dos militares. Quando o Mangraça é chamado, visava exatamente resolver um problema bicudo que se encontrava lá dentro das nossas tropas, em que como é que chama? Há um termo muito vulgar, que o nepotismo que se caracterizava no seio das Forças Armadas, o descontentamento. Quer dizer, nós vivemos um momento em que em Moçambique passou-se a considerar a pena quem ostentava a patência maior, os generais, mas que começaram de facto a não olhar, na minha ótica, os soldados que estavam exatamente, podemos dizer, o peixe miúdo. O Mangraça, quando chega no Estado-Maior General, também entrou lá com uma perestroika. A perestroika que ela faz foi exatamente de varrer de fazer a limpeza de situações que ao longo desse todo o tempo criou
na nossa ótica, criou na nossa ótica algumas alicerces de indivíduos que olhavam o exército como fosse a sua propriedade, que olhavam o exército o sítio onde podiam pilhar e desrespeitando de facto as outras categorias no meio das próprias Forças Armadas. Temos conhecimento que com a chegada deste tentou de facto desbravar aquilo que era um problema dentro das Forças Armadas, mas o seu desbravamento criou outro descontentamento. Nós estamos a falar quando ele é chamado em 2021 ou 2022 para exatamente poder assumir este protagonismo. E nós, hoje, estamos a fazer aqui uma avaliação das forças armadas de Moçambique e num contexto de transição. Porque sai o Mangrace com todos os problemas que nós sabemos, das queixas que nós vínhamos ouvindo, primeiro, da falta de comida nos quartéis, de problema de salários, de problema de progressão das carreiras dos militares, de problema do terrorismo na província de Cabo Delgado, o descontentamento da despromoção de muitos ao nível das Forças Armadas de Moçambique. Então, todos esses, para mim, eu considero como um fator de transformação e da modernização exatamente da área, mas criando exatamente essa expectativa negativa. Entra o Jani. Jani é um general que, na minha ótica, em termos da bagagem, do arcabouço político, do arcabouço militar, ele de facto ostenta, na minha ótica, cargos de grande relevância. Por quê? Porque ele já foi o comandante dos serviços cívicos, aquilo que nós sabemos qual é a função dos serviços cívicos de militares num país em estabilidade. Ele é chamado para a inteligência moçambicana. Estamos a falar do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Ele também foi chamado para a Polícia da República como a patência mais alta, como diretor-geral, e hoje ele é chefe do Estado-Maior-General. O que nós queremos, independentemente de olharmos um fator, porque muitas das vezes no militarismo a questão que se olha não é a questão juventude ou esses indivíduos que correm, mas muitas das vezes olham em indivíduos que têm de facto a experiência e capacidade de colocar aquilo que na nossa ótica pode de facto dinamizar o desempenho no seio das Forças Armadas. Queremos que através dele, só para terminar a minha intervenção, todos aqueles que são problemas, e sendo um militar da carreira, não traga ao convívio das nossas Forças Armadas, buscando, digamos, aqui uma harmonia e também trazer a verdadeira moral, porque a moral na nossa ótica não trata-se de uma questão expressiva, moral pessoal. Moral tem exatamente a ver com a questão de incentivo das Forças Armadas. Por outro lado, tem a ver exatamente com uma questão muito interessante, que é esta. Quando chegam as tropas ruandesas, é aí onde nós começamos a ver uma grande diferença no contexto da pujança militar, porque nós tínhamos os outros que estavam super equipados. Então esperemos que ao longo desse todo o tempo, sabemos perfeitamente que o Estado moçambicano gastou bilhões de meticá na investida às Forças Armadas. Então o general Jani, que traga de facto uma mudança, e a moral nas Forças Armadas, a moral é dinheiro, a moral é a comida, a moral são os equipamentos, a moral são exatamente outras coisas que nós esperamos, a questão da progressão das carreiras, o patenteamento e demais. É por essa razão que o Presidente da República ontem denunciou uma coisa, que nós temos conhecimento que há indivíduos que foram patenteados, que assumiram cargos maiores, mas que nunca saíram do gabinete. Há indivíduos que foram por conta exatamente deste nepotismo. Então queremos dizer o seguinte: está na hora de nós organizarmos a nossa casa e transformarmos as nossas Forças Armadas pujante a semelhança exatamente das forças que nós vimos no campo da atuação militar no norte de Moçambique, porque isso é que conta
muito para a questão da moralização. Exato, muitíssimo obrigado. Professor Pangaia, passo agora a palavra para si. O que se pretende saber neste momento? Já foram apontados alguns desafios que poderá enfrentar o Júlio Jane, que também enfrentou o antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mas o que eu quero saber mais especificamente, quais desafios imediatos é que ele poderá enfrentar como chefe do Estado-Maior-General num contexto em que Moçambique vive uma ameaça nacional como o terrorismo em Cabo Delgado. Muito obrigado. Antes de nós podermos chegar aos desafios, eu também pretendia fazer uma breve contextualização do que está a acontecer no Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Devemos nos lembrar que no dia 4 de outubro de 2024, o presidente da República, o antigo presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, exonerou o vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças, portanto, o Bertolino Jeremias Captini. Segundo a declaração do Filipe Jacinto Nunes, foi de que a exoneração adivinha pelas competências que ele tem em poder organizar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. No entanto, houve especulações por parte dos mídias de que o Bertolino Jeremias Captini, o antigo vice-chefe do Estado-Maior-General, ele teria sido demitido em face de uma crítica que ele proferiu, neste caso, quando estava a dirigir uma palestra na Universidade Joaquim Chissano, onde ele criticava a questão dos equipamentos que eram adquiridos sem o conhecimento da própria hierarquia do Estado-Maior-General, e dentre várias outras críticas que ele teceu nesta sessão, nesse discurso que ele dirigiu aos estudantes da Universidade Joaquim Chissano aqui em Maputo. Lembrar que Bertolino Jeremias Captini foi um guerrilheiro da Renamo, que foi integrado no Exército, e para uma questão daquele cumprimento do Acordo Geral de Paz, ele acabou integrando as Forças Armadas e foi nomeado vice-chefe do Estado-Maior-General. Agora estamos a ver o almirante Joaquim Rivas Mangrace, o antigo, neste caso, o cessante chefe das Forças de Defesa e Segurança, não de Defesa e Segurança, não, das Forças Armadas de Moçambique, também exonerado. Da mesma maneira que houve tal especulação com relação à exoneração do vice-chefe do Estado-Maior-General, também podemos especular com relação a essa exoneração do Joaquim Rivas Mangrace, através da atuação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique a quando das manifestações. Nós vimos que as Forças Armadas de Moçambique, elas não interviram de uma forma negativa a quando das manifestações. Inclusivamente estava lado a lado dos manifestantes. Lembramos-nos daqueles jovens que foram à fronteira de Ressano num blindado diante dos manifestantes, e que eles estavam aí a cantar que eles juraram trabalhar com o povo, cantando aquela canção, e junto desciam, inclusivamente os manifestantes subiam os tanques que os militares traziam, e dentre várias outras formas. Acreditamos que essa atuação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique pode ter influenciado a exoneração desse comandante-em-chefe das Forças de Estado-Maior-General. Então, o governo, ao proceder assim, ele deve ter muita cautela. Mexer
aqueles que comandam as Forças Armadas, sem que haja provavelmente motivos que isso aconteça, pode trazer um descontentamento por parte das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Partindo, por exemplo, dessa exoneração do vice-chefe, e agora o chefe das forças que também é exonerado. Portanto, estamos a ter uma equipe inteira que está sendo exonerada e com algumas desculpas, de certa maneira, duvidosas. Sobretudo quando nós associamos a atuação das Forças Armadas a quando das manifestações. Então, temos que perceber que esses generais, esses chefes, têm grupos lá dentro de militares que estão ao lado deles. Inclusivamente, essa situação daquilo que o vice-chefe criticou, da aquisição de equipamentos sem que seja requisitados ou seja, haja intervenção por parte da hierarquia militar. Para além disso, o vice-chefe, naquela altura, reclamou a questão da acusação que pesava sobre o Estado-Maior-General de que estava a desviar fundos. E ele procurou saber, mas onde, em que momento que nós recebemos tais fundos e que dizem que nós desviamos? Pelo contrário, nós estamos a trabalhar em circunstâncias difíceis. Estão-nos a trazer equipamento para o nosso trabalho que não é adequado naquilo que nós pretendemos, porque nós não somos chamados para podermos participar na questão da aquisição desses equipamentos. E logo a seguir houve aquela exoneração. Então os mídias acabaram associando esta crítica, que praticamente ela é legítima, se efetivamente isso estava a acontecer, havia motivo de fato daquele vice-chefe ter que reclamado nessa situação. E agora aparece esse chefe também a ser exonerado. É uma equipe inteira que dirigiram vários batalhões das Forças Armadas e tem provavelmente seguidores desses chefes que são exonerados, que de alguma forma pode criar algum rebuliço por parte das Forças Armadas de Moçambique. Muito bem, o governo é exortado a poder encontrar estratégias suficientemente fortes para ter uma confiança, acarinhar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, acarinhar os seus dirigentes, se é que pretende manter-se no poder. Caso contrário, está a minar o próprio poder. Porque não são as Forças Armadas que devem serem conduzidas a brincadeiras. As exonerações, elas devem ser devidamente justificadas. E não poder exonerar provavelmente porque criticou ou porque alguma coisa que não cumpriu, que não está de acordo. Por exemplo, aquilo que nós vimos, a atuação das Forças Armadas e paralelamente, a Polícia da República de Moçambique. Nós vimos uma atuação díspare. Então, é preciso que neste momento se encontre um mecanismo suficiente, não basta apenas exonerar. Agora, o passo seguinte, os maiores desafios, quando estava a colocar, é equipar as forças de defesa, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique hoje, por exemplo, em Cabo Delgado, quando está aqui um soldado ruandês e outro moçambicano, você sente pena ver como é que o outro soldado está equipado. Botas, rádios, armamento de último modelo. E o nosso, vamos encontrá-lo de que maneira? Precário. Mesmo em termos de meios de transporte precários. E a conviver com os outros. Os subsídios, aliás, o tratamento que estão a ter nessas duas forças desigual. Então, isto aqui acaba criando uma desmotivação por parte do nosso militar. Então, deve-se melhorar as condições que devem ser dadas às nossas forças de defesa de Moçambique. Por outro lado,
paulatinamente deveria se pensar em poder substituir as forças ruandesas em Cabo Delgado. Cabo Delgado está em risco de ser, se é que ainda não foi, tomado pelos ruandeses. Os militares ruandeses, homens que estão ali, estão a casar, estão a se relacionar com as mulheres moçambicanas, estão a nascer filhos. Esses filhos são moçambicanos ou ruandeses? Como é que vai ser o tratamento desses ruandeses que estão a nascer filhos com as moçambicanas? E são muitas moçambicanas que estão nessa situação. Então, dificilmente nós estaremos a reivindicar Cabo Delgado. Cabo Delgado está sendo povoado neste momento pelos ruandeses, através de crianças que estão sendo nascidos pelos soldados ruandeses. O governo não pode minimizar este cenário. Deve muito rapidamente começar a pensar a remover o contrato com os ruandeses e equipar as nossas forças de defesa e segurança, como o meu colega Massango dizia, de que nós tivemos um exército aqui temível. Tivemos aquele exército chamado Nhanga, que estava ali em Bobole. Tivemos um exército que era boinas vermelhas, que eram os comandos. Tivemos aqui, olha, lembrem-se aquele desfile que foi feito na Avenida 25 de Setembro. Em 1985. Com Samora Machel. Tínhamos ali equipamentos terra-ar. Estavam a desfilar armamentos terra, estavam a desfilar aviões militares, MiGs, ar, tudo isso inundado. Hoje, se calhar, se nós formos nas Forças Aéreas de Moçambique, não sei quantos aviões das Forças Aéreas que nós vamos encontrar. Muito bem. Então, é importante, o maior desafio que está aqui é poder revitalizar o exército moçambicano. Peguem, nós temos aqui militares, inteligência militar, que está sendo vigarizada, que está sendo desprezada. Aqueles que estão devidamente treinados. Indivíduos que este país, numa altura em que não tínhamos telemóveis, não tínhamos computadores, eles conseguiam detectar todos aqueles que tentavam infiltrar neste país, sem equipamentos atuais modernos. E são aqueles que vimos e foram vigarizados em frente da sede das Nações Unidas, aqui em Maputo. Estavam ali amotinados uma semana inteira a dormir ao relento e foram lá escorraçados vergonhosamente, parecendo cidadãos que não serviram nada a este país. Mas são cidadãos que, humildemente, perderam a sua juventude a poder defender este país e a serem tratados daquela maneira. E é esse tratamento que está-se a dar novamente aos atuais chefes do Estado-Maior-General de Moçambique. Vamos poder refletir sobre isso. Muito bem, muitíssimo obrigado por sua pangaia. Acho que fazemos assim a transição para o próximo tema. Agradeço-nos telespectadores e internautas. Num passado muito recente, homens armados atacaram a Estrada Nacional número 1, como também incendiaram viaturas. O que eu quero saber do painelista Samamad é o que é que isto significa e se estamos diante de algum problema que está encoberto, pois o governo diz que são apenas criminosos. Nós estamos diante de um problema complexo e algo mais encoberto. O que dizer sobre isto? Já dei meu parecer e vou continuar a repetir. É uma situação sensível que tem que ser avaliada com muita responsabilidade. Não pode simplesmente pensar-se num crime normal, num crime incomum. É preciso olhar-se para várias nuances. Eu já apresentei 3 nuances. A primeira tem que ver com esta questão de um ataque, de um crime comum, um ataque ao Estado, praticado por cidadãos que precisam ainda ser identificados, a avaliar o facto de não só termos tido um ataque a nível da Estrada Nacional número 1, mas também tivemos um em Tete, em Moatize, onde atacou-se uma sede de um posto administrativo. De Morumbala nos chegam relatos, de Mopeia nos chegam relatos. Então é preciso
vivemos num período conturbado das manifestações. É preciso juntar todas essas nuances e formar uma ideia de que pode haver interesses alheios que nos levam à prática de um crime comum contra o Estado, que é preciso ser identificado. É preciso olhar uma segunda nuance que tem a ver com a descrição que se faz dos homens que têm uma idade compreendida de 50 a 60 anos de idade e possuíam armas como AKM e katanas, e tratando-se da Estrada Nacional número 1, na zona, concretamente, onde estava um antigo quartel da Renamo, que é Maringue. Podemos associar a esses homens armados da Renamo, mas também que pode estar a reivindicar a eficiência, a ineficiência, aliás, do DDR, e até podemos associar a um combate ao Suf Momad, porque este que liderou este processo do DDR na sua última fase, e vemos que esses mesmos militares têm estado a liderar as incursões nas sedes da Renamo, e pode ser um pouco disto que pode também propiciar esse tipo de ataques para chamar a atenção tanto o Suf Momad, que é o seu líder, assim como o governo, que é preciso retomar a efetivação desta promessa que foi feita e deste acordo que foi alcançado para gerar os seus efeitos. Podemos olhar também a possibilidade de edição daquilo que aconteceu em Cabo Delgado no mandato do presidente Nyusi, em que recrudesceu o terrorismo como uma forma de ataque e sabotagem até a própria governação, e pode ser isso também a ser feita para atacar e sabotar o atual presidente da República. Então, há várias nuances que podem ser observadas nessa questão. O que temos que pedir é que as autoridades façam um trabalho mais aprofundado para, efetivamente, nos tragam resultados realísticos acerca disso. Muito bem, muitíssimo obrigado. Massango, passo mesmo a palavra para si. Parece que estamos a normalizar o medo nas estradas nacionais, concorda? E quais impactos reais é que isso vai ter na economia nacional, como também no sentimento de segurança da população? Eu acho que os ataques que nós tivemos em Amapasa retrai, no nosso ver, aquilo que pode ser o pilar do desenvolvimento no nosso país. Por quê? Porque nós temos o corredor nacional, a IN1, que liga Moçambique do Rovuma a Maputo. Mas é uma questão muito interessante que eu gostava aqui de trazer. Eu estava a ouvir com muita atenção o meu colega Samamadi apontando os 3 pontos, as prováveis que possam ser a origem justamente desses ataques. Primeiro, há assuntos ligados com DDR e os homens armados da Renamo. Não é uma hipótese que nós podemos colocar, mas também havendo a hipótese de ser uma subversão contra o governo de Nyusi, que pode de facto começar exatamente desta natureza e avança a terceira, em volta exatamente dos ataques que nós estamos a assistir no nosso país. Eu quero concordar com o pensamento dele, mas também poderia acrescentar algumas. Até pode não ser por esse intermédio dos homens armados da Renamo, independentemente de ser uma zona que historicamente sempre registrou os conflitos armados, os ataques, e também ser uma zona propícia, que ao longo exatamente deste todo tempo nós tivemos a ocasião de presenciar vários fatores
que de facto colocou em causa a questão da estabilidade e da mobilidade de viaturas. Mas também por que não podemos pensar que o regime pode ter interesse também através dos seus agentes? É preciso que também pensemos as coisas desta natureza. Em Moçambique nasceu uma anarquia. Nós vivemos um cenário desde a realização das eleições de 9 de outubro. Se você perguntar às pessoas aí fora, vamos a perceber que Moçambique não é o mesmo. A população que nós temos já não é a mesma. E há vários cenários que até podemos nós trazermos como referências em volta daquilo que são as ações, a própria governação. Nós vivemos um momento bastante dramático, difícil, em que a ausência de oportunidades no nosso país, em suma, isso cria o descontentamento. E sabe-se perfeitamente que a única alternativa, segundo a história de Moçambique, é as pessoas recorrerem em armas. Se você quer ser ouvido, só pode ser com arma. Nós podemos estar aqui a falar, trazer todas as abordagens que nós temos. Temos um regime que não nos ouve, sabe? Me faz lembrar o falecido Dom Jaime Gonçalves, quando dizia que nós podemos até tocar tambores em todo lado, podemos tocar tambores 24 sobre 24, a exigir que nós, como povo, sejamos ouvidos por aqueles indivíduos que estão, de facto, a dirigir o sistema. Mas, infelizmente, porque se fosse pelos debates, pelo diálogo, de vermos o nosso país a desenvolver através de ideias, nós até demos ou damos ideias, uma assessoria gratuita. Vamos fazer aqui uma comparação de debates em todas as televisões e nós queremos trazer, no lugar de comprarmos uma assessoria e trazermos, por exemplo, um britânico, um russo ou um brasileiro para que venha dar a assessoria. Nós hoje em Moçambique temos pessoas que têm de facto esta capacidade de fazer a leitura pelo país e trazerem abordagens que visam ajudar o país a sair exatamente deste marasmo. Mas por quê? Porque nós vivemos num cenário em que os que governam o país acham que o que eles fazem é correto. E isso vai, de facto, trazer esse descontentamento massivo no nosso país. Eu considero isto aqui um cenário de descontentamento. É verdade? Poderíamos também olharmos o assunto num contexto do terrorismo, porque o terrorismo em Cabo Delgado, tal como o governo da Frelimo, quando iniciou o movimento de resistência nacional, desprezaram, chamaram nomes, na altura nós todos sabemos, mas quando o assunto começou a agudizar, é quando o Estado começou a levar exatamente este assunto com muita seriedade. Um dado muito interessante que o Samamadi trouxe diz o seguinte: nós temos que fazer aqui uma reflexão profunda, porque na governação do presidente Nhosi, o terrorismo se evidenciou na província de Cabo Delgado, na província onde nasceu. Hoje temos ataques em Amapaz, a província de Sofala, na província onde nasceu o atual presidente de Moçambique. Que leitura é que nós podemos de facto fazer? Que leitura nós podemos trazer quando as coisas estão exatamente desta natureza? Embora eu estava aqui a acompanhar a polícia, a dizer que não, o assunto está sendo controlado, mas tudo começou exatamente desta natureza. Na minha ótica, eu entendo que o assunto de Inhamapaza não é um assunto que nós temos que olhar assim de ânimo leve. Precisamos de trazer aqui a inteligência. Ainda bem que estávamos a discutir no primeiro debate de um homem que está a assumir o cargo de chefe do Estado-Maior-General, que pode até dar os seus préstimos nas áreas por onde passou, porque nós precisamos, de facto, de colocar indivíduos no terreno, aquilo que com tempo
Sabe o quê? Porque as pessoas perderam a moralização, perderam a moral. O Estado moçambicano começou a marginalizar as pessoas que trabalharam nos serviços de informação e segurança do Estado, as pessoas que trabalharam na questão da segurança deste país, a questão que também trabalharam na questão da integridade territorial. Isto tudo foi, de facto, trazendo esse descontentamento e vamos assistir em todo o país aqueles focos de indivíduos que aparecem com armas, vão criando de facto o terror. E eu acho que Moçambique está de facto a ver um terror e nós, logicamente, precisamos de sair exatamente disto, porque se as coisas continuarem, nós, como país, é que saímos de facto a perder, porque não haverá circulação. Não haverá circulação e é preciso a gente dizer, a área que mais gasta o erário público é a área da defesa. Quer dizer, neste preciso momento, os pensadores estão num contexto de olhar as coisas, de que nós precisamos de alocar uma força aí. Sabe quanto custa alocar uma força para poder, de facto, proteger? E esta questão de ataques no nosso país, hoje, pela conta da esperteza e experiência que esses indivíduos têm para fazer o terrorismo, não só num sítio. Em Benga, nós assistimos, na província de Zambésia, nós assistimos em vários sítios que já de facto acontecer. Então tudo isto aqui deve servir como reflexão. Quem tem o martelo nas mãos é o Presidente da República. Se o Presidente da República também cair na mesma onda daqueles que desprezaram exatamente isso aqui, então nós como país poderemos de facto correr para um cenário que na minha ótica pode trazer, digamos, resultados não positivos. Agora, em relação a moçambicanos, naquele cenário em que nós estamos a viver em Cabo Delgado, professor Pangaia, nós temos que perceber que teremos os ruambiques. Os ruambiques são filhos nascidos pelos ruandeses e moçambicanos, e nós podemos dar até a nacionalidade a esses, porque quando chegar a fase, os ruandeses vão embora, os moçambicanos ficam. Então nós teremos os ruambiques aí que futuramente até podem se juntar à M23 para formarem de facto as rebeliões em volta exatamente daquilo que está a acontecer no nosso país. Muito bem, muitíssimo obrigado. O professor Pangaia, mesmo consigo que eu sou neste momento. Se há inteligência, como também há forças no terreno, por que ainda falham em prevenir este tipo de ataques? É assim, antes disso aí estou a ficar coisa, né? Os ruambiques, não sei qual vai ser a constituição para eles, mas vamos poder ver. Acho que o Somassango há de poder nessa altura ajudar a elaborar o novo, portanto, coisa. Mas brincadeira, é assim, olha, o que nós estamos a passar aqui é para do silêncio das autoridades. Nós vimos ali. Nós estamos a querer dizer aqui que são guerrilheiros de Renamo, só é apenas querer tentar coisa. Os guerrilheiros de Renamo estão a poder gladiar-se uns aos outros em todas as províncias, reivindicando aquilo que foi o DDR que foi assinado, que não foi beneficiado. E exigem a admissão do Sufo Momad, e exigem também para que se resolva este problema. Aqueles guerrilheiros estão ali a poderem se batendo um ao outro na vista das autoridades moçambicanas. Aquele é um crime público. Os próprios membros sêniores da Renamo, os próprios dirigentes da Renamo não estão a intervir, nem sequer o governo também esteja a intervir, está a assistir passivamente aqueles cidadãos a se molestarem uns aos outros. E o que esperamos? Esgotada essa situação de eles estarem aí a poderem se molestar uns aos outros, o que lhes resta a seguir? Era importante o próprio governo, vendo as pessoas na rua a se poderem molestar. Esse é um crime público. Por que não intervém para poder pegar a eles e julgá-los? Obviamente que eles vão poder descrever as causas pelas quais estão a lutar.
e a partir dali chamar os prováveis intervenientes ou causadores deste cenário, que provavelmente serão aqui as hierarquias da Renamo, e inclusivamente aqueles que foram os precursores do tal acordo de desmobilização e reintegração das forças residuais da Renamo. Então, mas, no entanto, o país está a assistir àquele problema de que, olha, o problema é deles. E agora, esse problema está a deixar de ser deles, pode estar a ser um problema nacional. Era preciso que o governo, o nosso governo, esteja atento a todas as situações. E eu acredito que, se aquele cenário de escaramuças que está a acontecer nas sedes da Renamo, se estivesse a acontecer na rua, os membros, a PRM haveria de intervir. Pegavam aqueles que estão a promover as escaramuças para as esquadras para poder exigir. Por que não fazem isso com relação à situação que está a ocorrer nas sedes da Renamo? Então, essa apatia, esse silêncio, acreditando que esse problema é da Renamo, pura simplesmente estamos a adiar esses problemas para todo. Estamos a transferir esses problemas para todo o país. Infelizmente, hoje nós estamos a ver os civis, os militares, em rebuliço contra o governo. Os civis são esses que vão saindo à rua, manifestando-se, queimando infraestruturas, destruindo, sei lá o quê. Os militares, esses que tinham posse de arma, obviamente que só podem ser militares, aquele que consegue manusear a arma, vai na estrada, começa a queimar também, a disparar. Então, onde é que o governo neste momento vai se assegurar? Tendo em conta que os civis estão em rebuliço, os militares igualmente estão em rebuliço. Com quem o governo vai contar para poder manter a lei e ordem neste país? E, em contrapartida, no lugar de ver situações desta natureza, está aí a promover uma passeada da chama da unidade nacional. Temos problemas sérios que devem ser resolvidos aqui, mas estamos a nos desviar com a chama da unidade nacional. Olha, o conceito da unidade nacional é um conceito político. Trata-se para o governo, unidade nacional é um escudo para cobrir uma simples atitude conservadora em face de certas mudanças sociais que, bem ou mal, vão abrindo caminho para a mudança. Nós temos que, não é por acaso que o governo, dia após dia, tem promovido essa situação da marcha ou da chama da unidade nacional. Unidade nacional é um escudo enganador. Não, É um escudo que procura cobrir uma atitude conservadora devido às mudanças que estão a tentar ocorrer no país neste momento. É um escudo que procura impedir que as mudanças elas possam ocorrer, promovendo tais chamas de unidade nacional com vista a silenciar o problema real que a população procura encontrar mudanças. Eu repito, unidade nacional é um conceito político, é um escudo para cobrir uma simples atitude conservadora em face de certas mudanças sociais que, o bem ou mal, vão abrindo caminho para garantir que essa mudança possa ocorrer. Então não podemos nos enganar agora. A máscara está aberta. Não é por acaso que o governo está a lançar chama de unidade nacional. É a quarta chama de unidade nacional, entretendo a sociedade moçambicana, do Rovuma ao Maputo, para poder cobrir uma situação que provavelmente acredita de que, com esse entretenimento que está-se a criar, as pessoas vão poder esquecer dos problemas que esse país está a passar. Então, nós precisamos de poder perceber melhor por que esse governo da Frelimo, ano após ano, ou mandato após mandato, promove chama de unidade nacional. Não é chama de unidade nacional de fato. Não se pretende aqui com essa chama criar unidade nacional, mas pretende sim entreter dos problemas sociais que estão a acontecer aqui para poder sonegar
aquilo que são as mudanças que se pretende que isso ocorra no país. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimos telespectadores e internautas, como também analistas. Nós passamos para o próximo tema, Samad. Alguma coisa eu só queria dar o meu contributo, o meu singelo Apenas 2 contributo minutos. dentro das minhas limitações Apenas 2 minutos. ideológicas. Sou contrário à ideia de que hoje a chamada unidade nacional é algo para interter e proteger ideias conservadoras. Até que pode ser proteger ideias conservadoras, porque o conservadorismo até certo ponto ele é importante, porque se esse conservadorismo for positivo à medida que sustenta aqueles que são os valores fundamentais que alicerçam uma nação, eles são importantes. Em tempos de crise em que nós vivemos como este, em que estamos completamente divididos, é preciso manter algum simbolismo que permite cristalizar aquilo que nós falamos de unidade nacional na dimensão ideológica, que reflete depois na unidade nacional, na dimensão material, que é aquela que vai juntar o nosso território, que consolida. Tem que perceber que a primeira divisão de fronteiras que nós temos está na nossa mente. A nossa mente é que nos divide. A fronteira que existe entre Moçambique e África do Sul, a primeira fronteira está na nossa mente, depois materializa-se naquela que está ali, física, que nós reconhecemos como a fronteira. Então, é preciso, em tempos de crise, que um Estado promova algum simbolismo que ajude, de certa maneira, a juntar as pessoas, que ajude, de certa maneira, a promover valores comuns, porque a chama da unidade nacional está a ser vista, está a ser promovida por alguns setores como algo que pertence a um determinado partido. Eu não vejo assim. Eu vejo a chama da unidade nacional como algo que ressalva ou que ressalta ou que estimula até o patriotismo, que tem o lado pedagógico, que é ensinar às novas gerações que um país faz-se também com simbolismos, que esses simbolismos acabam alimentando a chama de todos nós como cidadãos, acaba alimentando até o sentido de pertença que deve existir dentro de nós como cidadãos desta mesma pátria. Nós estamos a falar que há dias tivemos jovens nas ruas, jovens de 2000, estiveram nas ruas, nasceram em 2000, de lá até aqui tiveram, penso que já viram a chama da unidade nacional do presidente Guebuza, do presidente Inhosse, e eu quero acreditar que de uma forma, e vários outros eventos simbólicos que contribuíram bastante para que esses jovens tivessem um sentido de pertença dessa terra e hoje, em 2024 e 2025, tivessem uma reflexão que lhes permitisse marchar ou até reivindicar um espaço político. Isso quer dizer que isto, os simbolismos foram praticados ao longo desse tempo e que alimentou essa chama dentro esse sentido patriótico, e quero acreditar que essa chama nacional que hoje passa vai alimentar as crianças e os adolescentes de hoje, o sentido patriótico, que vai se refletir também na sua reivindicação do espaço político no futuro. E claramente esses até podem ser os agentes da mudança que nós pretendemos, porque efetivamente há uma semente que se lança no coração deles. Muito bem, Desculpe, há uma questão, estava a contrapor aquilo que eu estava a dizer. É o seguinte. Temos muito pouco tempo, Sr. Pangaia. Já precisamos apresentar. Se contrapor, eu também vou contrapor. Então, e depois vai ficar sem contrapor. A atitude conservadora que está a dizer aqui, conservar o quê neste caso? Alto índice da pobreza? Infraestrutura, há uma coisa muito fundamental. Nós não podemos ir num debate onde nós sempre voltamos a repetir as mesmas coisas, que esse país é pobre, todo mundo sabe, professor Pangaia, que este país tem deficiências na governação, todo mundo sabe. E nós temos que procurar, quando vamos explicar às pessoas que estão lá em casa a nos ver sobre valores simbólicos, temos também a ser pedagogo para as pessoas perceberem, porque esses valores representam pilares para a nossa existência. Não vale lutar por um Moçambique dividido ideologicamente e dividido em termos territoriais. Não vale.
É preciso ensinarmos esses jovens de hoje que esse país é vosso. Assim como eles inventaram o seu discurso que o país é aquilo que tem que ser feito. É ensinar as crianças de hoje, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, que esse país é vosso e lutem por este país. E isso faz-se com elementos ou eventos simbólicos como estes. Desculpe, já acabou, não é? É o seguinte, colega, nós estamos a falar de que a chama da unidade nacional trata-se de uma máscara, de um escudo que pretende impedir mudanças. É um elemento que procura cegar a sociedade moçambicana das reivindicações que está a levar para conduzir a mudança. Qual é essa mudança? Temos que acabar com o alto índice da pobreza. Estamos há 50 anos e induzir a sociedade ainda a cegá-la para que ela não encontre, se esse governo, ele não consegue... De que forma vai impedir mudança? Não, calma lá, o que está acontecendo? Quando fala e nós não podemos falar também, deixa ela falar. Há de chegar a sua vez, ninguém te interrompeu quando estava a falar. Pode terminar, professor. O que eu estava a dizer é que a chama da unidade nacional é um instrumento para poder cegar a sociedade moçambicana dos problemas reais que esse país está a acontecer. Todas as chamas trouxeram o quê? Estamos a falar de 4 chamas que foram promovidas do Rovuma ao Maputo. O que mudou em termos de unidade nacional? Pelo contrário, está-se a agudizar o tribalismo, pelo contrário, está-se a agudizar o neopotismo, pelo contrário, está-se a agudizar a exclusão e promove espetáculos dessa natureza para poder cegar a sociedade. Mas olha, os caminhos para poder haver mudanças no país, eles estão abertos. A sociedade hoje já não é aquela de ontem. Nós não podemos pensar aqui de que, estando aqui a girar em todo o país com aquela chama da unidade nacional, vai resolver problemas da fome. Tem apenas 30 segundos. Estamos, que valores quer se transmitir quando se implanta ali na Avenida Eduardo Mondlane uma estátua que é rejeitada pela população e aparece a ministra da Educação, da Cultura, a dizer que nomeou uma comissão para poder averiguar se aquela estátua representa ou não. Até hoje não vê. Mentiras. Que valores que pretende, até aquilo que são símbolos. Muito bem. Símbolos do Estado. Eduardo Mondlane é um símbolo do arquiteto nacional deste país. Mas colocam uma estátua que não é credível pela sociedade. A sociedade reclama, ok, vamos averiguar. Nomeamos uma comissão. Essa comissão até hoje não traz resultado. Uma exortação. Ministra da Educação e Cultura, traga resultados com relação à estátua do arquiteto nacional, da unidade nacional, Eduardo Mondlane. Muito bem, muitíssimo obrigado. Massango, vamos terminar mesmo consigo, já estamos a escassos minutos do término do nosso programa. O seu parecer? Não pode ser terminado com Massango. Tenho que ser dado 30 segundos para depois expor o meu pensamento, mas vai para o Massango. Vamos. Se for assim, eu também terei 30 segundos. Não, porque não podemos deixar... Ou termina ele... Porque aqui não podemos deixar uma brecha de margem de dúvida com relação à sociedade. Não, mas o senhor falou se ele tem 30 segundos sobre este caso, se tem 30 segundos sobre este caso, então eu terei 30 segundos Pangaia, não se fala com agressividade. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Não use agressividade. Dou 15 segundos a um Pangaia, 15 segundos já a Osama Madi, eu me abstenho. Não ele que queria falar. Não, que fala. O que eu queria dizer é que não se pode misturar vários assuntos. Como comentadores, como analistas, nós estamos aqui a discutir ideias para a construção de uma nação. E não podemos sempre trazer argumentos misturados para falar de um assunto. Trata-se de chama. Se olhar a chama como um objeto, simplesmente vais ver o objeto. É preciso olhar a chama e o espírito que está por detrás desta chama, que não é manipulador, é sim um espírito dinamizador daquilo que se chama unidade nacional. Vai dinamizar pessoas que estão a morrer de fome, tirando 30 milhões para poder fazer uma passeada. E você vai dizer que vai dinamizar a quem? A essas pessoas que estão a morrer. Obrigado.
Muito bem, caríssimos telespectadores e internautas, é desta forma como nós encerramos o nosso programa Debate Político nesta noite de sábado, com a promessa de voltar numa próxima oportunidade com os nossos analistas residentes, mas também temas para serem arrolados nesta mesa. Desejamos que o caro telespectador e internauta tenha um excelente final de semana, aliás, tenha um final de semana abençoado. Até ao próximo sábado, até lá, fique bem. Tchau, tchau.